Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vamos juntos então resolver um trechinho dessa atividade de estudos número 2, tá? O objetivo desse vídeo aqui, pessoal, é fazer uma divulgação sobre o meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharias e áreas afins, tá? Então, se vocês assistiram esse vídeo, gostaram dele, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal se possível. E caso precisem de apoio aí nessa disciplina, seja nas atividades de estudos ou no mapa, é só vocês fazerem contato comigo, tá certo? Meu contato ele está nessa imagem que vocês estão vendo, eu vou deixar também no descritivo do vídeo, tá certo? Vamos então iniciar essa resolução aqui, e qualquer situação é só vocês entrarem em contato. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Bom, pessoal, essa questão aqui, que seria a minha questão número 1, nós temos aqui que um engenheiro, ao projetar um circuito com transistores, ele se deparou com um modelo de transistor bipolar, onde o seu ganho, né, que é representado por essa sigla aqui, ó, HFE, ele pode variar de 100 até 300, tá? Depende das configurações que a gente faz aqui no circuito do transistor. Ao estabelecer que esse componente vai operar com uma corrente no seu coletor, que vale 100 mA, pessoal, vamos começar a tirar esses dados aqui, ó, corrente de coletor, tá? 100 miliamperes, beleza? Qual será o valor da corrente na base do transistor se o ganho for estabelecido em 200? Bom, então ele precisa que a gente calcule o valor da corrente de base do transistor, tá? Quando o nosso ganho, ou seja, HFE, for igual a 200. Beleza. Pessoal, rapidamente aqui, só para a gente fazer uma análise rápida aqui do transistor. Gente, o transistor ele é um componente eletrônico, tá? Que ele foi fabricado inicialmente com o objetivo de trabalhar como um amplificador de corrente, tá? Então, o símbolo eletrônico do transistor, conforme vocês devem ter visto nas aulas aí, é este aqui, ó, tá? Que eu tô passando a minha canetinha aqui agora. E nós temos aqui basicamente 3 terminais, né? Esse terminal aqui de entrada nós chamamos ele de base. Esse terminal aqui, pessoal, que não tem a flechinha, a gente chama ele de coletor. E esse terceiro aqui que tem a flechinha, nós chamamos ele de emissor, tá? Pessoal, qual que é a ideia de funcionamento aqui de um transistor, tá? A ideia é assim, gente, eu queria que vocês fizessem um comparativo aqui como se fosse uma torneira aqui, ó. Fiz uma representação artística, tá? Imagine o seguinte, pessoal, nós temos condições de fazer com que a água circule aqui, ó, né, dessa parte da torneira e saia aqui, né? E isso, pessoal, a gente consegue fazer um controle desse fluxo de água aqui de acordo com a rotação que a gente dá aqui na nossa válvula, ou seja, quanto mais a válvula estiver aberta, mais água passa por aqui, não é isso? E quanto mais ela estiver fechada, menos água passa por aqui, tá? E pessoal, o esquema de funcionamento do transistor é exatamente semelhante a essa analogia que a gente fez aqui, ó, só que nós temos esses comportamentos, ao invés de utilizar água, a gente utiliza corrente, tá? Então a ideia, pessoal, é assim, ó. Se por acaso eu colocar uma fonte de sinal ligada aqui na base, tá? A gente coloca esse resistor aqui para a gente limitar essa corrente, né? E a ideia é, pessoal, quando chega uma determinada corrente aqui na base, essa junção que existe aqui, ó, entre o coletor e o emissor, ela abre, tá certo? Aliás, ela diminui a resistência, vamos pensar assim, tá? E essa resistência ela é reduzida proporcionalmente ao valor de corrente que entra aqui na base, ó, tá? Então, em teoria, quanto mais corrente eu tiver chegando aqui na base, mais essa junção coletor e emissor tende a ser um curto-circuito. E aí, pessoal, ó, eu tenho uma malha fechada do lado de cá, tá? E a gente costuma colocar uma fonte aqui que a gente chama de VCC, né? E a ideia é essa, quando chega uma corrente aqui na base, a gente libera a passagem de uma corrente aqui por essa malha, tá? Ó. Então, em geral, a gente utiliza esse cidadão aqui, esse nosso transistor, para fazer amplificação de corrente, tá? Então, costuma-se colocar um sinal aqui, que pode ser também uma fonte, né? E a ideia é, se eu coloco um sinal aqui de uma amplitude pequenininha, ó, tá? Do lado de cá, aqui, ó, entre o coletor e o emissor, essa junção, ela vai sendo aberta e fechada de acordo com as características que eu tenho aqui no sinal, tá? Então, se, por exemplo, eu colocasse um sinalzinho desse jeito aqui, eu teria um sinal desse jeito aqui amplificado, ó, tá certo? Então, essa daqui é, na verdade, uma das grandes sacadas que a gente tem aí do funcionamento do transistor, né? Percebam, obviamente, que o sinal aqui ele é invertido, tá, pessoal? Tá chegando a parte de baixo primeiro aqui, ó, né, na nossa base, e aqui, de fato, a gente tem o sinal sendo amplificado aqui no sentido contrário, tá? Então, essa daqui seria a nossa ideia do princípio de funcionamento. Então, eu poderia colocar, por exemplo, um microfone aqui, se eu falasse um blá aqui, tá certo? Eu teria aqui entre o coletor e o emissor um blá grandão, né? Então, esse daqui é a característica de funcionamento dele, tá?
E aí, gente, ó, existe uma relação matemática, beleza? Que a gente chama ela de ganho de corrente, tá? O ganho de corrente é uma relação que nos diz o seguinte: quantas vezes a corrente vai ser amplificada aqui no coletor, de acordo com o valor de corrente que a gente coloca aqui na nossa base, ó, tá certo? E esse ganho, pessoal, ele é calculado assim, ó, a gente usa uma sigla para ele, que ela é chamada de beta-CC, tá? E aí, nos datasheets aqui dos nossos transistores, esse beta-CC, ele é representado por esse HFE, que é o ganho de corrente dele aqui, tá? E aí, pessoal, esse ganho de corrente, ele pode ser calculado com a relação corrente de coletor sobre o valor da corrente que eu tenho na base. Então, é uma medida que me diz aqui quantas vezes a corrente de coletor está sendo amplificada de acordo com a corrente de base que a gente tem, tá? Então, gente, ó, no caso desse circuito, ele quer que a gente calcule a corrente de base. Então, vamos lá, nossa corrente de base. Eu posso matematicamente trocar aqui, ó, a corrente de base com o ganho de lugar, né? Isso aqui é uma proporção, né? Então, isso aqui ficaria, ó, corrente de coletor dividido pelo valor do nosso ganho HFE, ou beta-CC, tá? Que é basicamente a mesma situação. Pessoal, a corrente de coletor que foi dada pra gente é 100 miliamperes, não é isso? Ou 100 vezes 10 elevado a menos 3 amperes aqui. E o ganho que foi fornecido para nós, pessoal, é 200, tá? Então, se eu fizer essa continha aqui, tá? A nossa corrente de base vai ser, ó, 200, aliás, 100 dividido por 200 dá 0,5. Eu não mexi com esse 10 elevado a menos 3, né? Então, eu vou simplesmente conservar ele aqui, ó, tá? O 10 a menos 3, pessoal, é o milli, né? Ó, esse milli aqui do nosso miliampere, tranquilo? Então, o valor dessa corrente de base aqui, ó, tá? Ela vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 0,5 miliamperes aqui, ó. Tranquilo? É bem facinho de fazer aqui, né? Então, eu tenho uma alternativa para isso? Tenho sim, ó, 0,5 miliamperes. No caso aqui, é a minha alternativa D. Beleza?